Passando então para a terceira parte dessa aula, vocês já devem imaginar o que vem a seguir. Agora a gente vai passar para ver a nossa primeira regra de combinação desses símbolos, que vai ser a definição de fórmula. Mas a nossa definição de fórmula agora vai ser bastante mais complexa, tá? Nós continuaremos tendo fórmulas atômicas, que são as fórmulas mais simples, só que agora nós temos dois tipos de fórmulas atômicas. Nós temos as letras sentenciais e, em seguida, nós temos letras predicativas, só que para uma letra predicativa formar uma fórmula, ela não é uma fórmula sozinha, ela tem que ser seguida de tantos símbolos individuais quanto for o grau ou a carência ou a aridade dessa letra predicativa. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, bom, A é uma fórmula atômica. Por quê? Porque é uma letra sentencial. Se eu pegar P1, P1 é uma letra predicativa. Ela sozinha não é uma fórmula atômica. Mas se eu tiver aqui um símbolo individual, eu tenho uma fórmula atômica. Se eu tiver, por exemplo, S3, seguido de três símbolos individuais, A, B e Z, por exemplo, eu tenho uma fórmula atômica. Já se eu tiver, por exemplo, isso aqui, R2Y, não, isso não é uma fórmula atômica. Por quê? Porque eu tenho o grau 2 e eu tenho um único símbolo individual. Do mesmo modo, se eu tiver, então esse aqui não é fórmula atômica. Se eu tiver algo como S2, A, B, Z, não é uma fórmula atômica, porque o grau é 2 e eu tenho três símbolos individuais. Tá? Então, as minhas fórmulas atômicas são exatamente as letras sentenciais, todas elas, e as letras predicativas de grau qualquer que ele seja, desde que seguidas de tantos símbolos individuais quanto for o grau dessa letra. Lembrando que os símbolos individuais podem ser variáveis ou constantes individuais. Em seguida, a gente tem as cláusulas que a gente já conhece de composição de fórmulas, que são as chamadas fórmulas moleculares, né? Ou seja, se eu tenho algo que é uma fórmula como A e colocar esse sinal na frente, eu obtenho uma fórmula. Se eu pegar uma fórmula como essa aqui é uma fórmula atômica, e colocar um conectivo binário no meio, um par de parênteses em volta, eu tenho uma fórmula molecular. Se eu colocar esse sinal aqui na frente, eu tenho uma fórmula molecular. Então, exatamente como no caso anterior, só que em primeiro lugar eu tenho fórmulas atômicas mais complexas, e em segundo lugar, e agora vem a complexificação que vai depois nos obrigar a voltar um pouco para essa cláusula 2, eu vou ter um terceiro tipo de fórmula, que são as fórmulas gerais. O que são as fórmulas gerais? São aquelas que começam com um quantificador, seja ele universal ou existencial, são seguidas de uma variável e em seguida de alguma coisa que for fórmula. Então, o que a gente tem? Se eu tinha visto que isso aqui era uma fórmula. Se agora eu colocar um quantificador aqui e uma variável, eu tenho uma fórmula. Eu tinha visto que S2 de AB era uma fórmula. Se eu colocar aqui um quantificador e uma variável, eu tenho uma fórmula, né? Mas isso pode ser mais complexo. Eu posso ter, por exemplo, que isso aqui né? O que eu tenho? Como isso daqui é uma fórmula, né? Se eu tiver um quantificador, uma variável, seguido de uma fórmula, por essa cláusula aqui é fórmula. Isso implica uma possível complexificação, né? No caso da cláusula 2. Por quê? Porque eu vou poder usar essas fórmulas gerais como partes de fórmula também. Então, se eu pegar, por exemplo, e fizer isso daqui, pela cláusula 2, eu tenho que isso aqui é uma fórmula. Por quê? Porque pela cláusula 3 associada com a 1, isso aqui é uma fórmula. Pela cláusula 3 associada com a 1, isso aqui é uma fórmula. Portanto, todo também é fórmula. E a cláusula que a gente já conhece, nada mais é fórmula.
A gente vai ter também, né, vou introduzir rapidamente antes de vocês verem alguns exercícios de identificação de fórmulas, né, as nossas metavariáveis para certas formas de fórmula, como a gente já vinha usando. Como eu já disse, a gente vai utilizar π como metavariável para a letra sentencial, e como as letras sentenciais são fórmulas, então isso aqui é uma metavariável para fórmulas atômicas desse tipo, de letras sentenciais, e como eu já tinha dito, eu ia usar πn para letras predicativas de grau n e S cursivo para símbolos individuais. Então, isso aqui é uma maneira de fazer referência a uma fórmula qualquer que seja uma letra predicativa seguida de tanto símbolos individuais quanto o grau dessa letra. Então, por exemplo, o que acontece se eu considerar isso aqui, né? É algo... cadê meu sinalzinho aqui? É algo dessa forma aqui, porque eu tenho um πn, que é 2, seguido de 2 símbolos individuais, né? Mas isso aqui também vai ser uma metavariável para isso daqui. Aqui 3, né? Ficou ruim a minha letra. Por quê? Porque eu tenho uma letra predicativa de grau 3 seguida de 3 símbolos individuais. Então, isso aqui é uma metavariável que cobre tanto isso aqui quanto isso aqui, tá? Bom, a gente continua usando φ e ψ para fórmulas em geral, sejam elas atômicas ou gerais ou moleculares, né? E vocês já podem ter visto lá pela definição de fórmula, né, que como eu estou usando alfa para a beta-variável para fórmulas, isso aqui vai funcionar como metavariável para quaisquer fórmulas gerais, né? Então, se eu tiver, por exemplo, né, é algo dessa forma aqui, porque eu tenho um quantificador, uma variável e segue-se em seguida uma fórmula. Portanto, ela é dessa forma aqui. Próxima definição que a gente tem que complementar é a definição de subfórmula imediata, né? Como nós temos agora fórmulas complexas que não são as moleculares, que são as gerais, nós temos que complementar a definição de fórmula imediata que a gente viu na lógica proposicional. E isso é simples, né? A gente simplesmente vai dizer que o φ é a subfórmula imediata disso aqui e o φ é a subfórmula imediata disso aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, o seguinte: eu tenho que a subfórmula imediata dessa fórmula aqui é isso daqui, tá? Se eu tiver isso aqui, né? Eu tenho que o que vai ser a subfórmula imediata disso aqui? Vai ser isso daqui, tá? E a demais definição de subfórmula imediata é a mesma que a gente viu na lógica proposicional, qualquer coisa, revise. Então, façam agora uma pausa e façam esse exercício 2 do 4, onde tem alguns casos simples para ver se vocês estão usando bem a definição de fórmula, e a gente vai passar, então, na próxima parte para casos de fórmulas um pouquinho mais complexas, tá? Mas primeiro façam esse exercício curtinho aqui.